bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje a gente vai trabalhar o sistema respiratório. Antes de mais nada, o que a gente precisa aprender? A gente precisa entender que a gente, para sobreviver, precisa do oxigênio, né? Então vamos lá, o oxigênio é a palavra-chave do momento. Oxigênio. E o que é esse oxigênio? Eu peguei um quadrinho para ver se vai ajudar. O oxigênio, ele é um gás, ele é um elemento químico e ele é primordial para a nossa sobrevivência. Sem ele, a gente não sobrevive. Então, o oxigênio, se a gente pegar a tabela periódica, onde estão todos os elementos químicos da natureza, a gente vai encontrar o oxigênio lá na sexta coluna, certinho, bonitinho. Ele é um dos elementos químicos, ele é um átomo, certo? Bem, este átomo, ele está no processo da fotossíntese. A fotossíntese é um processo que todo mundo conhece, é um processo que as plantas realizam, não só as plantas, tem algumas bactérias também fotossintetizantes, algumas algas, mas o que vem ao caso agora a gente vai levar em consideração a reação química das plantas. E por que ocorre fotossíntese? A fotossíntese nada mais é que uma reação para aquele ser vivo específico fabricar o seu próprio alimento. Como assim? O que acontece? Por que eu tô, para eu chegar lá no nosso sistema respiratório, por que eu tô trabalhando essa parte? Porque a gente entendendo o que acontece na fotossíntese, fica mais fácil a gente entender o que acontece dentro do nosso organismo, a reação da nossa respiração. Então, eu fiz um esquema já aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, da fotossíntese. Então, peguei como exemplo a planta, ela pega o gás carbônico da atmosfera, do meio externo, e libera oxigênio. Este é o processo da fotossíntese, mas na verdade, o que ela faz? Esse gás carbônico, quando entra dentro da planta, ele vai combinar com a água, H2O, certo? O gás carbônico é o carbono com o oxigênio, é o dióxido de carbono, o gás carbônico, e esse gás carbônico vai combinar dentro da planta com a água através da incidência da luz solar, por isso chama fotossíntese. O que vai acontecer? Vai acontecer uma reação química. E esta reação química vai fazer com que a plantinha consiga fabricar seu próprio alimento, resultando no quê? Na glicose, certo? E no nosso oxigênio, que vai ser inspirado na nossa respiração. A gente inspira oxigênio, expira gás carbônico. E o que acontece dentro do nosso corpo? Esse oxigênio que entra dentro do nosso corpo, que é para a nossa sobrevivência, ele vai combinar com alguma coisa lá dentro. E com o que ele combina? A gente não tem que se alimentar também para sobreviver? Isto que acontece. O oxigênio vai combinar com um combustível. Esse combustível é o carboidrato, que na verdade é a própria glicose que a planta produziu lá atrás. Então, a reação da respiração é uma reação inversa à da fotossíntese. Então, como que vai ser a nossa reação da respiração? Vou preparar o quadrinho aqui para a gente entender bem essa matéria. Olha como tudo é perfeito, né? Então, eu fiz aqui o nosso esquema da respiração. Então, a respiração, o que é o processo da respiração? É a gente inspirar oxigênio, certo? Mas por que ela vai nos dar a vida? Este oxigênio, quando entra no nosso corpo, a gente também, para sobreviver, precisa se alimentar. Alguns dos alimentos é a glicose. Este oxigênio que entra no nosso corpo vai para as células, a glicose também.
Às vezes são carboidratos que são quebrados em glicose, certo? Então, quando eles chegam na célula, é o oxigênio que vai combinar com esta glicose e vai liberar o quê? Energia. Lembra aquela energia que a planta pegava do sol para poder formar a glicose? Aquela energia do sol, ela está aqui, armazenada nesta molécula de glicose. Então, quando essa glicose combina com o oxigênio lá dentro da célula, vai liberar muita energia para a gente continuar sobrevivendo e vai formar moléculas de água e gás carbônico. Essa água, ela é eliminada também em forma de vapor para o meio externo, uma parte também pode ser aproveitada pela célula e o gás carbônico é liberado através da expiração para o meio. Então é importante aqui eu destacar a energia, né? Então esse processo aqui libera muita energia, muita energia. Por isso que a gente fala que os carboidratos são os nossos combustíveis, são mesmo. Então, essa reação química libera muita, mas muita energia. Por que eu quis destacar essas reações? Porque isso cai muito, às vezes, se vocês forem fazer alguma prova do INSEJA ou algum concurso, né? Então, só para saber que enquanto a fotossíntese pega o gás carbônico, combina com a água e pega a energia dos raios solares e põe dentro de uma molécula formando a glicose, liberando oxigênio para o meio, na respiração lá dentro da célula o processo é inverso. O oxigênio que entra vai combinar com a glicose do nosso alimento dentro das células. Essa combinação faz com que essa molécula de glicose se rompa e toda aquela energia do sol que está armazenada ali dentro é liberada para a nossa sobrevivência. É linda a natureza, né? É muita perfeição. Então aquela energia do sol é justamente a energia que nos dá combustível para a gente sobreviver. Certo? Essa parte das reações químicas eu queria frisar bem. E o processo do nosso sistema respiratório, quando chega no pulmão, é onde ocorre essa troca. A troca do oxigênio inspirado e o gás carbônico que vai ser expirado. Então ocorre a troca de... Então, no nosso sistema respiratório, o que mais é importante a gente guardar? Além desta combinação de aparelho respiratório, circulatório e digestório, eles estão interagindo o tempo todo, a gente tem que lembrar que na respiração um órgão importante é o pulmão, são os pulmões, né? E dentro do pulmão o que acontece? Acontece um processo chamado hematose. Isso também é importante vocês guardarem. Então vamos lá. Hematose. O que é a hematose? É a troca de gases ocorrida no pulmão. O sangue passa de venoso para arterial, certo? É na hora que ocorre a troca de gás carbônico e oxigênio, tá? É a troca de gases no pulmão. Isso também é importante vocês guardarem. Hematose, troca de gases no pulmão. Então, lá no pulmão ocorre a troca, vai liberar gás carbônico para o meio e entrar oxigênio. Então, essa troca ocorre através das hemácias, que nós já trabalhamos no sistema circulatório, né? Porque são as hemácias que vão carregar esses gases no sangue. Então, a gente tem o sangue arterial, que é rico em oxigênio, e o sangue
venoso, que é rico em gás carbônico. Então, o sangue arterial passa em todas as células, distribuindo o oxigênio para poder combinar com uma glicose e liberar toda a energia para a nossa sobrevivência. E o sangue venoso é aquele que passa nas células, pegando o gás carbônico para ser liberado para o meio. Agora vai ficar então o esquema do nosso sistema respiratório para vocês visualizar. Nessa aula você vai aprender sobre o que é o sistema respiratório, a localização, as funções desse sistema, a anatomia, o processo de respiração. Sistema respiratório, ele é formado por 2 pulmões, que são órgãos essenciais na nossa respiração. O pulmão direito é ligeiramente maior que o pulmão esquerdo. Isso se deve porque o pulmão direito ele é dividido em 3 lobos e o pulmão esquerdo é dividido em 2 jogos, e eles estão localizados aonde? Abaixo da caixa torácica, e tem como função oxigenar o sangue, eliminar o dióxido de carbono, controlar o pH sanguíneo. Conheça agora os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório: cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, que vão formar o pulmão, o diafragma, a pleura. Veja a seguir a função de cada um deles resumidamente. A cavidade nasal, ela tem a função de filtrar, aquecer e umidificar o ar que entra para dentro do nosso corpo. A faringe, ela leva o ar para a laringe. A laringe, ela impede a entrada de corpos estranhos através da nossa via respiratória. Através da epiglote, também é um mecanismo que também não vai deixar ir comida, alimento no pulmão. E é lá que nós temos o órgão da voz, é lá que se encontram as cordas vocais. Traqueia. A traqueia é um tubo. Esse tubo é formado por 15 a 20 anéis cartilaginosos e leva o ar para os brônquios. Os nossos pulmões, ele vai regular o nível de dióxido de carbono no nosso sangue. Ele tem brônquios e bronquíolos que vai levar o ar até os alvéolos pulmonares, que são menores ainda. E lá ocorre a hematose, que é a troca dos gases. Então, ocorre a troca de gás carbônico e oxigênio. Diafragma. O diafragma já é um músculo, e esse músculo vai separar a cavidade torácica da cavidade abdominal. É importante no nosso processo de respiração. Pleura. A pleura é uma membrana que vai revestir todo o nosso pulmão. E respiração é um termo que se refere à troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células. Conheça agora os 3 processos em que a respiração ocorre. Ventilação pulmonar. Processo mecânico que leva o ar para o interior e para o exterior dos pulmões. Quando ocorre a entrada de ar, chamamos de inspiração. O diafragma se contrai. Quando ocorre a saída do ar, chamamos de expiração. E o diafragma relaxa. Respiração pulmonar é quando ocorre aquela troca de gases entre pulmão e sangue, o processo da hematose. Respiração tecidual, ocorre a troca de gás entre o sangue e as células.